meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Estou muito feliz de trazer essa aula para vocês, muito linda, muito bacana. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Daniela, do Instagram Dantes Crochetaria. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Essa aula a gente vai estar utilizando esse fecho da vovó, tá? É o fecho da Bags Acessórios. Ele é um fecho com, ó, bem chique, bem moderno, ele com parafusos. Pra gente estar fixando aqui na bolsa, é bem simples de usar, bem fácil. Além do fecho, a gente vai precisar do fio, tá? Eu vou estar utilizando esse fio náutico. Na verdade, esse é o fio de poliéster da Rasteixo. Ele é de 5 milímetros, vem com 220 metros, na cor 123, tá? Esse verdinho bem lindo. Então, aqui, esse fio, ele tem uma espessura próxima do de 3 milímetros, do náutico de 3 milímetros, tá? Então, eu vou estar utilizando a agulha mesmo que eu utilizo no náutico de 3 milímetros, que é a 4,5 milímetros, tá? Mas vocês podem estar utilizando a agulha que vocês desejarem e o fio também que vocês desejarem. Se vocês quiserem trocar para o náutico de 3 milímetros, também dá super certo, tá bom? Mas eu vou fazer aqui por medidas, vou mostrar para vocês a medida certinho para que vocês possam fazer o mais próximo possível. Mesmo mudando o tipo de fio, pela medida você consegue fazer na mesmo modelo, né, na mesma medida que a gente fez aqui, para poder encaixar certinho o fecho da vovó. Dá para utilizar outros fechos da vovó também? Dá. Esse aqui tem 20 centímetros aqui, ó, nessa largura aqui do fecho, tá bom? Os demais materiais eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, vocês vão lá dar uma conferidinha, para que a gente não demore muito, eu vou deixar tudo escrito certinho, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula. Vamos começar, vamos pegar o fio e a agulha. Caso vocês queiram, vocês podem estar alterando aqui, ó, mudando a agulha para 5,5, até 5,5 dá para fazer tranquilamente com esse fio, essa espessura de fio, a 6, tá? Mas como o meu ponto, ele é bem mais folgadinho, então eu prefiro usar 4,5 mesmo, para que não fique um ponto muito desgastado, porque a tensão do meu ponto é assim. Mas vocês vão analisar de acordo com a tensão do ponto de vocês, se for um pouco mais acochadinho, usa um pouquinho maior a agulha, tá bom? Então, assim, antes da gente iniciar mesmo, já deixa o seu like, tá bom? Não esquece, deixa logo o seu like, é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, possa indicar para mais pessoas. E também já te inscreve no canal, é gratuito. Então, quem não é inscrito, se inscreve e você só me ajuda, né, a ficar mais motivada a trazer aulas gratuitas aqui para vocês, tá bem? Já pode compartilhar nos grupos do WhatsApp, do Facebook e deixar seu comentário que eu ficarei super feliz. Então, vamos para a aula. Aqui nós vamos iniciar com a laçadinha inicial, ó. Eu faço dessa forma, vocês podem fazer como achar melhor, né? Ou como já tem costume. Então, aqui você pega o fio e passa para fazer a laçadinha inicial. Feito a laçadinha inicial, nós vamos tecer um cordão de correntinhas equivalente a 12 mais uma para subir, ou seja, 13 no total. Não faz assim muita coxada, tá? Deixa ela levemente folgadinha para que não fique repuxado. Mesmo sendo esse fio aqui de poliéster, porque ele tem uma leve, ó, elasticidade, é diferente um pouco do fio náutico, né? Mas mesmo assim, você tem que deixar um pouquinho folgadinha a laçadinha aqui na hora de fazer a corrente, tá bom? Então, vamos fazer aí 13 correntes no total. Aqui as minhas 13 correntinhas. Agora, eu vou pular a primeira, que é essa aqui, tá? Entro aqui na segunda, só que eu gosto de trabalhar atrás da corrente, ó. Então, aqui por trás dela, vocês vão ver que tem, ó, essa nervurinha aqui, tá? Esse fiozinho aqui, ó. Então, é nele que a gente vai entrar. Então, você pula a primeira corrente, na segunda, atrás dela, você entra aqui, ó. Ajusta aí, que já deu uma folgadinha. E faz o primeiro ponto, certo? Aqui, ó, vai ficar sempre assim, ó, a parte da frente e a parte de trás. Você coloca pra cima para que vocês vejam onde é que tem que entrar. Então, você entra aqui e faz o segundo ponto. Entra aqui, faz o terceiro ponto. E assim sucessivamente, até completarmos 12 pontos baixos aqui no final da primeira carreira, tá bom? Eu aconselho vocês a fazerem, aí quando completar a carreira, vocês contam se tá realmente 12 pontos, tá? Para que vocês saibam que tá indo corretamente. Se a gente começar a primeira carreira correta, então vai seguir as outras também correto, tá? Porque às vezes a gente pode esquecer um pontinho, contou errado, e aí fica um ponto a menos, tá? Ou a mais. Então, aqui, terminando, ó, fica dessa forma. Aí, eu vou só contar para conferir. 2, 4, 6,
8, 10, 12, certinho. Então, aqui eu faço uma corrente para dar altura, vou virar o meu trabalho para minha esquerda, e aqui eu vou seguir fazendo, ó, retornando com ponto baixo novamente. Eu vou pular essa correntinha do início e vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto de base, tá? E faço o primeiro ponto baixo. Entro no próximo, ó, sempre pegando as duas perninhas do fio, da parte de cima do ponto, e faço o ponto baixo. Então, eu sigo fazendo até completar a carreira, vou ter novamente no final, até o final, eu vou ter 12 pontos. Estou chegando ao final da segunda carreira, ó, aqui ainda falta um ponto. Você olhando por cima, você vê essas duas argolinhas aqui do ponto. Então, é aqui que a gente entra para fazer o último ponto da nossa carreira, tá? Aqui a gente sempre faz o mesmo processo, ó, uma corrente para dar altura, vira o trabalho para a esquerda e volta fazendo ponto, sempre pulando a corrente, porque ela foi só para dar altura mesmo, tá? Então, vem e faz os 12 pontos da carreira. Então, a gente vai seguir esse mesmo processo até completarmos um total de 22 carreiras, tá? Então, eu estou na terceira e vou fazer até a carreira de número 22, aí eu retorno com vocês. Já terminei as minhas 22 carreiras, tá? Vou medir pra vocês, ó, como vocês, eu explico, vocês podem estar fazendo com outro fio, outra espessura de fio. Ah, eu quero fazer com fio de malha, dá pra fazer? Dá. Só não procura um fio de malha muito grosso, porque na hora de você entrar no fecho pode ter dificuldade, tá bom? Então, até um fio de malha 23 milímetros, 26 milímetros dá tranquilamente. Agora sim, que seja mais maleável, né? Então, o fio premium, ele é o melhor, mais indicado, porque ele tem um pouco mais de elasticidade, ele é um fio, né, com um trabalho melhor do que um fio náutico, um fio de malha normal, residual. É só o meu conselho, tá bom, pessoal? Mas vocês podem usar o fio que vocês desejarem, aí vocês vão fazer as adaptações que também precisam. Então, vou fazer aqui a medida para que vocês possam fazer nessa medida. Se for um fio mais grosso, provavelmente precisa de menos correntes para chegar aqui a largura, ó. No nosso caso, nós estamos aproximadamente com 11 centímetros de largura. Se for um fio mais fino, vai precisar de mais correntes para chegar a essa largura, né? Então, vocês já vão vendo aí. E aqui, o comprimento das 22 carreiras deu um total de 19, isso mesmo, 19 centímetros, tá certo? Lembrando que esse fio aqui é o poliéster, muito gostoso de trabalhar, porém ele estica, ó. Então, como ele estica, ele também volta, né, ó. Então, se ele volta, você tem que ver que ele tem que ficar, a medida é aproximada mesmo, tá bom? Então, aqui é o que a gente vai estar fazendo agora, é uma carreira ao redor de toda essa peça aqui, toda de ponto baixo, tá bom? Mas antes disso, eu gosto de medir logo esse fundo aqui, porque como eu faço um fundo estruturado, eu sempre gosto de estruturar o fundo dessas bolsinhas pequenas, para que ele não fique um fundo lá embaixo. Principalmente agora que esse aqui é um fio mais molinho, então eu gosto mesmo de estruturar. Eu uso essa tela aqui, ó, que é a tela plástica da Bags Acessórios. Ela vem bem grandona, ela é 50 centímetros por 33, mas eu vou cortar aqui, tem só um pedacinho de amostra para mostrar para vocês mesmo, mas eu vou cortar do tamanho que é o fundo da bolsa. Então, você vai pegar nessa parte aqui, antes de fazer a carreirinha de ponto baixo ao redor, colocar em cima da tela e risca, pode ser com um pincel, cuidado para não riscar o crochê, né? Com caneta e corta, tá bom? O fundo da bolsa, a tela do tamanho do fundo da bolsa. Então, eu vou cortar lá e depois eu trago aqui pra vocês. Só lembra que tem que fazer ela a medida antes da gente fazer os pontos baixos ao redor. Agora aqui a gente faz uma corrente para dar altura, então nós vamos tecer, ó, como a gente tem 22 carreiras, eu vou ter que ter 22 pontos aqui nessa lateral. Então, eu venho aqui, ó, viro assim, vou entrar neste ponto aqui, ó, que é o primeiro, e faço o primeiro ponto baixo. Já fiz a corrente só mesmo para dar altura, tá? Para não ficar um ponto repuxado. Então, essa carreira aqui tá de costa, tá vendo? Essa aqui tá de frente, essa de costa, de frente, de costa. Então, cada uma dessas carreiras eu teço aqui em cima um ponto. Então, aqui eu venho, coloco outro ponto. Agora, aqui, ó, na parte aqui, ó, dessa carreira, você vem, eu sempre pego duas perninhas, ó, e coloco outro ponto. Então, o que vocês podem notar? Tem uma parte alta e a baixa, tá vendo, ó? Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Então, no alto é um ponto, no baixo também. Em cima um ponto, embaixo um ponto, tá? Que aí vai dar certinho com a quantidade de carreiras. Então, aqui na parte alta, você entra e faz o ponto. Agora, na parte baixa, você não precisa entrar aqui, tá? Ó, porque senão fica um buraco muito grande. Você entra pegando uma perninha aqui de cima e essa outra aqui, ó. Que como eu falei, eu sempre gosto de pegar essas duas perninhas para poder ficar
mais bonitinho, tá vendo? Ó, ele fica, tipo, fechando. Esse pontinho que fica embaixo, fecha o buraquinho. Agora, se você tivesse pego aqui, ó, ficava um buraquinho bem grandão. Então, o detalhe aí que vai dar um resultado mais bonito na peça, tá? Então, pra cada um, ó, eu entro e faço o ponto. Então, nós vamos fazer 22 aqui até o final desta carreirinha, tá? Desse lado aqui do fundo da bolsa. Meus amores, tô chegando aqui ao finalzinho, ó. Já fiz o ponto referente a essa carreira, agora a última carreira, o ponto é aqui. Então, chegando aqui no final, o que eu preciso fazer agora é um ponto a mais, que é para referente ao canto, ó, no mesmo lugar. E agora, eu sigo fazendo aqui, como eu tenho 12 pontos, eu vou fazer 12 pontos, tá? Eu posso até pegar no mesmo lugar aqui, ó, ou em cima mesmo. Como vocês preferirem. Eu vou pegar aqui no mesmo lugar, se não ficar muito esgaçado, acho que vai ficar legal. Pronto, ficou bom. Então, aqui eu já pulo esse, porque esse é referente ao ponto que eu entrei, ó, tá? Então, aqui já vou pro segundo. Aí, ó, terceiro, até completar os 12 pontos, tá? Então, estou chegando aqui ao final, ó, fazendo aqui o último pontinho, que completa os 12 desse lado aqui do fundo, né? Então, o que a gente já fez, ó, já fizemos esse lado todinho. Aqui, a gente fez o ponto referente a esse lado, um ponto pro canto e um ponto para esse lado. E aqui, a gente seguiu fazendo, ó, até completar 12 pontos, tá? Contando com o primeiro que a gente fez aqui do cantinho, ó, após o cantinho. Então, aqui é o mesmo processo, a gente já fez um desse lado, vamos fazer um pro canto e outro para esse lado, todos no mesmo lugar, tá bom? Então, ó, vou fazer agora o do cantinho. E vou fazer o referente a esse lado aqui, ó, tá? Que eu posso fazer ele mais embaixo um pouquinho, tá bom? Porque é essa carreira aqui que a gente tá trabalhando, tá vendo? Tá retinho. Pra não ficar todos no mesmo lugar, acho que aqui vai ficar mais bacana eu colocar um pouco mais à frente. Porque igualmente fica 3 pontos aqui no mesmo canto, tá? E aqui eu vou seguir fazendo, ó, um no alto, um no baixo, um no alto, um no baixo, um no alto, um no baixo, até chegar ao final aqui desse lado. Aqui eu faço 3 pontos, um referente a esse lado, um no canto e um desse lado. E sigo fazendo aqui os outros pontos até chegar aqui, que foi onde a gente começou, tá bom? Estou chegando aqui ao final, aqui onde foi que eu comecei, né, a fazer a carreirinha ao redor. Aqui eu vim trabalhando essa perninha inicial por dentro dos pontos, só pra ela ficar já arrematada. Depois eu vou colar aqui, ó, ficar presa, tá bom? Então, aqui eu fiz o mesmo processo que eu mostrei pra vocês e tô chegando ao final. Se vocês tiverem dúvida de onde entrar, mesmo assim, eu explicando, vocês já tiverem dúvida, vocês contam, tá? Tem que ter 12 aqui, 22, 12, 22 e mais 1, 2, 3, 4 dos cantinhos, tá bom? E aí, vai estar certinho aqui o fundo aqui ao redor, né, os pontos, tá? Então, aqui eu vou fazer o 12º ponto dessa lateral aqui, ó, são 12 pontos, né? Feito o 12º ponto, agora o pontinho que tá faltando é o pontinho do canto. Mas como aqui vai ser o lugar da união, então eu não vou fazer ele, o que eu vou fazer é isso, ó. Vou subir laçada, vou pular a corrente, vou entrar atrás do primeiro ponto, vou contar como se a corrente fosse um ponto, só pra ela ficar em cima do pontinho do canto, tá? Então, eu vou entrar atrás do primeiro ponto, puxar essa laçadinha lá pra trás. E aqui a gente vai fazer a união, ó, nesse último ponto que a gente fez, e não aqui, tá? Não é no meio. É no último ponto, que é o 12º ponto dessa lateral. Aí, você vai entrar pegando a perninha de trás aqui e outra mais atrás um pouquinho pra ficar mais seguro. Colocar a agulha na laçada e ajustar, certo? Então, aqui vai ficar, ó, essa laçadinha aqui como se fosse o ponto do cantinho, por isso que eu não tô fazendo ele. Então, eu venho, pego o fio e puxo, passa por dentro e faço o primeiro ponto da próxima carreira, certo? Então, o primeiro ponto, ele está em cima do 12º ponto. O próximo ponto é o ponto do cantinho. Então, aqui eu vou entrar, ó, que são 2 laçadinhas, lembra, ó, que passou, tem um ladinho e o outro. Tá bem acochadinho, tá vendo? Então, eu vou pegar apenas a de trás, deixar da frente aí desocupada, e vou pegar uma mais atrás aqui, ó. E vou fazer o ponto referente ao cantinho. Certo? Então, ficamos com 2 pontos. Agora, os pontos referentes a este lado, ó. Sempre pego aqui, ó, no meio do ponto, na parte de cima, pegando só a argolinha de trás, e uma mais atrás um pouquinho, que é pra ficar reforçado esse ponto, não ficar esgaçado, pego sempre um pouco a de trás também, tá?
Então, se eu pegasse só essa aqui, ó, só essa aqui, quando eu fizer o ponto, pode ser que fique assim, ó, tá? Dependendo do fio que você estiver utilizando, como esse aqui, ele tem um pouquinho de elasticidade. E mesmo não tendo, quando é fio náutico mesmo, eu também faço dessa forma, de pegar essa perninha aqui e mais uma atrás aqui, ó. Que é pra ficar mais seguro, ó, não ficar esburacado, tá? Ó, fica bem fechadinho. Então, um detalhe que vai fazer diferença aí no final. Então, você vai pegar esse e mais esse, ó. Pegar o fio e fazer o ponto. Então, para cada ponto de base, que não tem mais ponto de aumento nenhum, é só ponto em cima de ponto, tá? Então, a gente vai ter os mesmos pontos que a gente teve na carreira anterior, só que deixando essa nervurinha do ponto aqui, ó, na parte de cima, da frente, na verdade, sem utilizar, porque aqui a gente vai começar a subir a bolsa, tá? A gente tá diferenciando o fundo da subida da nossa bolsa. Então, já expliquei como faz a primeira carreira da subida, mas antes disso, a gente vai primeiro costurar a nossa tela, colocar as nossas bailarinas, depois costurar a tela. Já estou com a tela aqui cortadinha, ó. Está aqui cortada, certo? Você vai analisar se tá no tamanho exato, porque ela tem que tá, ó. Tá aqui a carreira do fundo, né? A última carreira. Antes da gente fazer essa aqui mesmo, ó, você primeiro costura a tela, tá? Porque senão você não vai conseguir basear onde é que tá a carreira do fundo, ó, que é essa aqui. Quando você passar a primeira, já da subida já fica meio que cobrindo, né? Você não vai saber direitinho onde tem que costurar a tela, tá certo? Então, aqui, ó, a gente vai medir aqui certinho. Já medi, já cortei, né? Mas sempre lembrar que na hora de costurar, o ponto tem que ficar pegando aqui, ó. No máximo até aqui, ó. Sabe? Do pontinho da carreira, da última carreira. Não fica muito embaixo e nem muito em cima, senão vai atrapalhar a próxima carreira, tá bom? Então, no máximo aqui, ó, na verdade, não é nem pra pegar esse aqui não, ó. Só até aqui. Essas perninhas de baixo aqui do ponto, certo? Aqui, ó, nas laterais da tela, eu gosto sempre de cortar aqui as pontinhas, porque isso facilita muito pra mim na hora de costurar ela, tá? Então, você vai pegar aí, ó, ela é bem facinho de cortar com tesoura, ó. Simples mesmo. Então, aí você vai pegar a agulha e a linha, não precisa ser da mesma cor, porque vai ter forro, né? E não vai ver, não dá pra ver. Então, você vai pegar pra gente poder costurar a tela aqui no fundo. Então, aqui já estou com as bailarinas, eu vou colocar 4 bailarinas aqui no fundo. Vocês podem colocar como vocês quiserem a quantidade, tá? Então, aqui eu posiciono onde eu quero, seria mais ou menos aqui. Posiciono e venho, acho que vai ser aqui mesmo. Deixa eu olhar aqui se vai ser aqui mesmo, tá? Então, eu tô colocando aqui na segunda carreirinha daqui pra trás. Eu acredito que é aqui mesmo. Deixa eu só verificar. Então, seria mais ou menos assim. Aí, você vem aqui do outro lado, ó. Ela é bem facinho de a gente posicionar. Então, você vem aqui, ó, abre. Vou mostrar aqui melhor pra vocês. Ó, você abre aqui com o dedo mesmo, você consegue, ó. E prende, que aí ela não solta, tá? Ó. Dobra aqui essas perninhas aqui da bailarina. Por isso que chama bailarina, né, gente? Que abre as perninhas bem abertinho mesmo, igual a bailarina. Certo? Ou fundo de bolsa, né? Pé de bolsa, alguns chamam assim também. Então, vai ficando assim, ó. É bem simples. Tô usando aqui no dourado. Então, coloco as 4 e agora eu vou costurar a tela. Então, bailarinas posicionadas. Agora, eu vou colar aqui, ó, essa perninha aqui de fio, que quero que ela fique bem fixa aqui. Então, esquento e trisco aqui pra colar, tá? Pronto. Então, aqui agora a gente vai pegar a tela, só colocar essa bailarina assim, pra não ficar no meio, não ficar muito atrapalhando aqui na hora da costura. Então, aqui a gente posiciona a tela, vocês podem estar utilizando uns clipes, como esse aqui, ó, que eu tenho em casa, é bem baratinho, acho que é R$1,50, R$1, eu acho. E ajuda muito, tá, na hora de costurar, porque aí você posiciona o lugar certinho, coloca o clipe, e aí ele já fica deixando a tela presa no lugar que tem que ficar. Aí você vem e começa a costura, tá? Eu vou só posicionar um do lado e outro clipe aqui do outro. Certo? Aí a gente vem aqui com o fio, ó, eu vou até colocar aqui uma outra cor, não importa, tá? Esse fio que tem bastante cor dele, né? Bastante fio dele, então eu tô aproveitando.
Aí, aqui a gente pode começar em qualquer lugar. Vou começar um pouquinho antes, ó. Você entra, só prender aqui o nozinho. Você pode usar 2 perninhas de fio ou 4, como eu utilizo aqui. Eu acho meio que... Sou meio exagerada, né? Mas 4 pra mim tá bom, porque eu sei que tá bem seguro, tá? Então, aqui a gente vai entrar, ó, no buraquinho e na bolsa, tá? No buraquinho da tela e na bolsa. Entra, puxa, que é bem simples, ó. Eu pulo um buraquinho, entro no próximo. Prendendo a tela no fundo aqui da bolsa. O ruim de usar 4 fios é porque às vezes ele engancha muito, né? Eu gosto de usar bastante, que é pra mim não ficar trocando. Mas se você é iniciante, bota pouquinho pra não ficar dando muito trabalho, tá? Então, pulo sempre um, entro no próximo. E aí, vou costurando, pulo um, entro no próximo. Vou costurando e prendendo aqui a tela no fundo, ó. Ela é bem simples mesmo, não tem dificuldade não, viu, gente? E aí, você vai ter o fundo da bolsa bem bonito, bem estruturado, né? Qualidade excepcional. Aqui nesse canto, você pode reforçar se quiser? Pode. Eu vou até voltar mais uma vez aqui. Tem problema não, se você quiser reforçar, tá? Mas eu tô costurando aqui, mostrando na aula, e não posso demorar muito, né? Mas eu sempre reforço. E aí, eu sigo, ó, pulo esse que eu trabalhei e vou nesse outro. O importante aqui é vocês entenderem que a gente não pode utilizar, na hora da costura, prender essa parte aqui do ponto, ó, essa e essa, tá? Porque é a que a gente utilizou aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês pegando essa e a mais atrás um pouquinho. Então, se na hora da costura você prender aqui, ó, ou aqui, quando você vier fazer o ponto, você não consegue, tá bom? Vai atrapalhar mesmo. Então, ó, eu pulo esse e entro nesse. Eu pego aqui, ó, nessa perninha de baixo do ponto, sem prender os pontinhos, as perninhas que eu preciso pra fazer a próxima carreira. Então, é isso, né, basicamente, ó, quando eu faço uma boa parte, eu venho, dou um nozinho pra prender aqui o que eu já fiz. Só mesmo pra ficar seguro, mais seguro um pouquinho, tá? Não é obrigatório fazer isso, não. É meu costume. Eu mostro pra vocês o que eu faço, tá? Então, aqui, ó, sigo fazendo, ó, pulo sempre um, faço no outro. Pulo um, faço no outro. Até terminar aqui a linha, né? Troco de linha, boto outra e até costurar tudo, tá bom? Então, vou fazer todo esse processo, terminar, e aí a gente volta pra iniciar, pra continuar, né, a nossa bolsa. Eu vou terminar também a primeira carreira que eu já iniciei mostrando aqui pra vocês. Quando eu finalizar, aí eu retorno pra vocês mostrando já a segunda carreira da subida da bolsa. Então, com a tela já costuradinha, ó, completa, já segui fazendo aqui a nossa primeira carreira do ponto, ó, de ponto baixo, né, pegando só as 2 perninhas de trás, pra deixar já a diferença entre o fundo e a subida da bolsa, tá? Aqui a gente vai fazer a união, ó, já tô no último ponto, nós vamos pular o primeiro, vamos entrar atrás do segundo, pegar a laçadinha e passar lá pra trás, certo? Agora, o que nós vamos estar fazendo é, ó, entrar aqui, ó, debaixo de onde a laçada passou, tá? Ela passou, então, abaixo dela, você pega o fio, coloca a agulha dentro da laçadinha e ajusta. Ajustou, pega o fio e traz aqui pra frente. Então, esse é o nosso primeiro ponto baixo, certo? Daqui em diante, a gente vai mudar pra fazer o ponto fantasia da nossa bolsa. O importante saber é que a gente precisa ter um número múltiplo de 2 aqui, ó, tá? Números pares. E no caso nosso aqui, a gente tem números pares, porque a gente tem aqui, ó, 22 com mais 12, com mais 22, com mais 12. E mais 4, de cada um dos cantinhos temos um, né? Então, 4 no total. Então, somando certinho, ó, 22 com mais 22 dá 44. 44 com mais 12 desse lado dá 56. Com mais 12 desse lado, então, temos 68 pontos. Com mais 4 pontos aqui, ó, então, dá 72 no total, ou seja, múltiplos de 2 em 2 pontos, tá certo? Então, se você tiver feito aí com números pares, tanto aqui, ó, as correntinhas iniciais, como a quantidade de carreiras, a lógica é que vai dar também números pares, tá bom? Número par que é de 2 em 2. Então, é importante saber isso. A soma de pontos no total da carreira toda aqui tem que dar número par, tá certo? Então, de 2 em 2 a gente vai fazer o nosso ponto. Então, feito aqui o primeiro ponto, ó, o segundo ponto a gente vai fazer o seguinte, nós não vamos entrar aqui, ó, nós vamos entrar na frente do ponto, pegando essas 2 perninhas dele, ó. Aí, você pega o fio e faz o ponto baixo, ó, dá uma subidinha e faz o ponto baixo.
O próximo ponto é ponto normal. Então, você pega aqui, entra e faz o ponto baixo normal. O outro já é o ponto que a gente pega as duas perninhas de cima, ó. Esse aqui a gente já trabalhou, onde a gente fez o ponto normal, então o próximo ponto é esse, ó. Você entra aqui, pega essa perninha aqui da frente, ó, e passa por essa aqui também. Deixa eu tentar aqui novamente. Ó, essa e essa, certo? Aí, você pega o fio, passa aqui por dentro, dá uma subidinha e faz o ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma, ó. Um ponto é normal, o outro ponto é aqui pela frente, ó. Você pega essas duas perninhas aqui da frente. Puxa e faz o ponto baixo. Então, vai ser sempre assim, uma normal, outra pegando aqui na frente. E aqui, como eu estou fazendo com o fio de poliéster, ele tem uma leve elasticidade, então é bem mais fácil de eu fazer esse ponto, ó. De eu entrar aqui sem muita dificuldade, tá? Se estiver fazendo com fio náutico, talvez tenha um pouquinho mais, né? Não vou dizer dificuldade mesmo, mas um pouquinho mais de resistência na hora de você passar a agulha aqui por baixo, ó, tá? Ela não fica do lado de lá, ela é só nas duas perninhas aqui da frente do ponto. Mas a gente faz tranquilamente, eu já fiz com fio náutico esse ponto, dá super certo, tá bom? Fio de malha também dá super certo. Não sei com barbante ainda, não sei explicar pra vocês se vai dar certo, assim, se vai ser fácil, porque acredito que dá certo sim, mas talvez não seja tão fácil, né? Mas tudo é questão de adaptação também, né? Então, sempre a gente intercala um ponto aqui pela frente, sempre ponto baixo, tá? E um ponto baixo normal. Um ponto baixo pela frente e um ponto baixo normal, certo? Então, essa bolsa, além de ficar leve, né? Porque fio de poliéster, ele é bem leve, ele tem uma elasticidade, então eu vou ter mais facilidade para fazer os pontos. Então, eu vou terminar toda a minha carreira e vou voltar com vocês quando ela estiver finalizada pra gente fazer a emenda e passar pra próxima carreira. Chegando aqui ao final, ó, já vou fazer o último ponto. Que aqui, ó, tem um ponto baixo, aí aqui é o ponto pegando pela frente e agora o ponto baixo. Então, intercala certinho, tendo número pares aqui de pontos ao redor da carreira, a gente faz intercalando certinho, tá? Porque agora, na próxima carreira, o lugar que a gente vai fazer a emenda é onde vai ter o ponto pegando pela frente. Então, vai ser o seguinte, ó, você dá a laçadinha, sobe ela, você pula o primeiro ponto, que foi esse aqui, e vai atrás do segundo, que é onde tá o ponto aqui pegando pela frente, tá? Então, você vem aqui, ó, por trás, pega a laçada e passa aqui pra trás, certo? A laçada tá passando aqui pelo ponto baixo. Então, você vai vir aqui onde tá a laçada passou, ó, e vai pegar ela e trazer pra frente. Não deixa muito grande, né? Desse tamanho aqui tá, desse tanto aqui tá bom, tá? Aí, aqui, do jeito que tá aqui, ó, pela frente, você vem pela frente do ponto, pega o fio e puxa. E aqui a gente faz o ponto pegando pela frente, ó, finaliza ele. Próximo aqui, ó, em cima de onde foi o anterior, pegando pela frente, agora vai ser ponto baixo normal. O próximo, agora onde era ponto baixo normal, vai ser pegando pela frente, ó. Você vem aqui, encontra as duas perninhas aqui da frente do ponto, puxa e faz o ponto baixo. Próximo é normal, o próximo é pegando aqui pela frente. Então, vai sempre intercalando, ó. Onde era normal na carreira anterior, agora é pegando pela frente. E onde é pegando pela frente na anterior, agora vai ser ponto normal, tá certo? Então, vai ficando dessa forma. Então, vamos fechar toda essa carreira.